Boa noite, boa noite. O tema de hoje é Lei da Atração. Imagino que todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo. E a Lei da Atração nada mais é do que a forma de nós cocriarmos a nossa própria realidade. Certo? Antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a live da semana passada, como sempre. Nós falamos um pouco de relacionamentos, de padrões. Nós falamos um pouco sobre o quanto os padrões dos nossos pais interferem diretamente na nossa relação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um pouco mais polêmico. Talvez não tenha tanto ibope quanto relacionamentos, mas é um tema tão polêmico quanto. Boa noite, gente, todo mundo que está entrando. Complementando o que a gente falou na sessão passada, foi muito interessante a questão grande PH. Seja bem-vindo, meu amigo. O que a gente comentou na sessão, na sessão, olha eu, tô com sessão na cabeça. O que a gente comentou a semana passada sobre relacionamentos é exatamente a questão de o quanto os padrões dos nossos pais, de alguma forma... Oi, Mari. Mary. O quanto os padrões dos nossos pais, eles interferem diretamente na nossa relação. De que forma? Nossos pais eram felizes? A criação que os nossos pais nos deram, ela de alguma forma fez a gente se fortalecer ou enfraquecer os nossos padrões de relacionamento? Desculpa, como que a gente identifica um padrão de relacionamento? A gente identifica um padrão de relacionamento quando ele se torna repetitivo, né? O quanto repetidas vezes a gente passa pelo mesmo problema, pela mesma questão, pela mesma condição. Então tudo isso faz a gente entender que existe um padrão e que a gente precisa trabalhar ele. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa questão de padrão, por favor, entrem em contato. Podem me chamar por direct, seja lá a forma mais fácil para vocês. Me procurem para gente conversar sobre isso, tá? Terei o maior prazer em esclarecer as dúvidas de vocês. E hoje é um tema que muito me agrada, que é a Lei da Atração. E nós temos aí alguns autores. Eu particularmente gosto de alguns, a Esther Hicks em particular, o Greg Braden, outro cara que eu gosto muito, que tem um negócio, uma teoria chamada Efeito Isaías. Neville Goddard também é um cara que eu acompanho bastante. Então tem muito material hoje em dia da Lei da Atração. E a forma como a gente vai trabalhar ela hoje é uma forma extremamente prática. Eu imagino que todo mundo aqui que se interessou por essa live, ou que está aqui agora e sabia do tema, de alguma forma já leu sobre a Lei da Atração, ou leu O Segredo, ou assistiu o filme O Segredo. A grande questão é que todos esses livros, esse material que a gente tem sobre a Lei da Atração, de alguma forma eles são extremamente superficiais. Superficiais porque eles ensinam até a página 2. E o resto ele é aquela história, você tem que buscar outras fontes para você entender o que é essa teoria. E como fazer essa teoria se tornar prática. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. Só saber sobre lei da atração é muito fácil, muito legal. Mas é uma coisa, obrigado, Dê. Mas é uma coisa muito superficial. A lei da atração ela é legal quando a gente sente ela na prática. Beleza? Então vamos começar essa brincadeira. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a lei da atração é como criar a nossa realidade. Alguém aí sabe
como nós podemos criar a nossa realidade? Podem escrever. Segundo essas literaturas, vão escrevendo, tá? Eu vou continuar falando, mas vão escrevendo, como a gente faz toda a dinâmica de live. A maneira mais fácil da gente criar a nossa realidade não é querendo algo, e sim sentindo algo. A realidade é criada individualmente, sem dúvida, Drica. Mas como criar? Né? Se você pegar, por exemplo, algumas pesquisas que falam... É quase isso, cara. Se você pegar algumas pesquisas, e aí eu vou entrar em outros assuntos, inclusive chakras, e coisas que estão diretamente relacionadas à lei da atração, tá bom? Quando a gente fala de lei da atração, e a gente fala do nosso chakra cardíaco, até um pouco tempo atrás, nós tínhamos a ideia de que a nossa mente ela é muito mais poderosa do que o nosso coração. Tá? Então, até muito pouco tempo atrás, eu estou falando de coisas já dos anos 2000. Achava-se que a cabeça era muito mais forte do que o coração. E aí alguns pesquisadores começaram a trabalhar, a entender por que a lei da atração ela age no coração e a mente é mais forte do que o coração. E aí eles começaram a entender o padrão vibratório que o nosso coração emana. E o padrão vibratório que o nosso coração emana eu não me lembro a quantidade certa, mas é em torno de 300, 400 vezes mais forte do que o padrão que o nosso cérebro emana. Eu não sei se vocês sabem, mas existem neurônios no nosso coração. Então o nosso coração não é simplesmente... Oi, Lu. O nosso coração não é simplesmente um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo. O nosso coração é um órgão que emite um padrão vibratório. E quando a gente fala de lei da atração, não tem como nós criarmos um padrão somente na nossa cabeça que de alguma forma se torne real. Não existe isso. Não existe só o verbo querer na lei da atração. O verbo querer na lei da atração, ele é completamente vazio. O verbo da lei da atração é o verbo sentir. É isso que faz as coisas se tornarem reais. Então, vamos entender um negócio aí. Oi, Pam, boa noite. Vamos entender um negócio aí. Ah, eu quero uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Em que momento você parou e se sentiu na sua Ferrari? Em que momento você parou e se viu comprando a sua Ferrari e sentiu o prazer de comprar essa Ferrari? Nunca. Porque nós estamos muito condicionados ao verbo querer. Nós estamos muito condicionados ao simples fato de a lei da atração não funciona porque eu quero a minha Ferrari e ela nunca apareceu na minha garagem. Porra, é claro que ela não vai aparecer. Se nem você mesmo acredita que você é capaz de ter uma Ferrari. Isso vale para tudo. Boa noite, Márcia. Isso vale para tudo. Não é só para ter uma Ferrari, mas é para ter o emprego que você quer, o relacionamento que você quer. E óbvio, também tem a ver com visualização, Tati, mas é um pouco além. Se você pegar o Greg Braden, por exemplo, ele fala que se você não se sentir, ou melhor, se você não sentir aquilo que você está visualizando, o seu poder de atração ele é consideravelmente diminuído. Então, o grande desafio não é só o querer e nem só o visualizar, mas o sentir.
O sentir vem para o chakra cardíaco e muda o seu padrão diante daquilo que você está querendo. Se você se limita ao acreditar ou ao querer, o querer ele é essa questão de você só quer. Eu até me vejo na minha Ferrari, mas será que eu acredito que eu sou capaz de ter essa Ferrari? Eu até me vejo tendo um relacionamento perfeito e feliz. Mas será que eu acredito que eu sou capaz de ter esse relacionamento perfeito e feliz? E existem padrões, obviamente, emocionais que estão por trás disso. Peraí, deixa eu ler. É muito mais difícil você sentir, mas é um exercício. É para isso que a gente está aqui hoje. Para a gente aprender a sentir. Tem a ver com sentir merecedora, claro, Joy. Se você não merece, como é que você vai acreditar que você é capaz de atrair isso? Você tem que sentir que você é merecedora também. Porque senão são duas coisas conflitantes. Eu quero uma Ferrari, eu acredito que eu posso ter uma Ferrari. Ah, mas será que eu mereço? Não, aí você vai estar se sabotando. Então merecer está diretamente relacionado à lei da atração. E aí é exatamente isso, cara. Depois que a gente entende que existe um bloqueio que pode sim estar relacionado a um padrão de escassez, a um padrão de relacionamento que a gente já tratou na semana passada, você tem que desfazer esses bloqueios e desconstruí-los. É isso aí. Quem vê pensa, vai, Má. Você tá super bombando aí no seu projeto, tá loucona? O assunto dessa live, Pan, é lei da atração. Exatamente isso que a gente está discutindo, a lei da atração. Boa noite, Ana. Então, vocês entendem que se eu não acreditar naquilo que eu quero materializar, não existe materialização? E quando Access fala de mágica, como fazer mágica na sua vida, o principal fator da mágica é acreditar que você é capaz de viver uma mágica. Isso eu falo para os meus clientes em todas as minhas sessões. Você acredita em milagre? Porque se você não acredita em milagre, não vai existir milagre. Mas se você acreditar no milagre, o milagre existe. Porque quando você acredita, e o acreditar é o sentir, né? Eu acredito que o milagre existe, o milagre acontece. É possível mudar o quê? É isso aí, Grigori Grabovoi. É possível mudar esse sentir, claro. Porque o grande lance do sentir está relacionado ao acreditar que eu sou capaz de sentir. Qual é a crença que te limita de acreditar que aquilo pode ser seu? Qual é a crença que te impossibilita de materializar uma Ferrari na sua garagem? Qual padrão de escassez você tem que você não consegue, não é merecedora de uma Ferrari, por exemplo? Entendeu, Má? Mudar o padrão do sentir. Porque o sentir é muito fácil quando você não tem nenhuma crença por trás que impossibilite você de sentir. Entendeu o que eu quis dizer? Então, o grande desafio não é querer. Querer é fácil. O grande desafio que as pessoas encontram na lei da atração é o sentir. Lei da ação. Você entende a lei da ação como ação e reação? Vamos fazer uma sessão, Mai. Entenda uma coisa, Márcia. Se a gente for falar de conceito de lei da atração, ele traz para você a capacidade do criar. Então ele coloca você na condição de criador. E se a Dani vai entrar em contato com você, Má? A Dani tá na live aí, ela vai te chamar depois no direct e vai agendar um horário para você. A grande questão de ser o criador é, em alguns momentos, você deixar um pouco de lado a questão da religião. Porque se eu crio
Eu passo a ser o meu criador. De alguma forma eu passo a ser Deus. Antes de realizar o sonho de competir, eu me visualizava no palco. Tati, eu lembro de você desde a Academia Green. Eu lembro de todas as etapas que você passou. E é exatamente isso. No momento que você cria a visualização de você no palco competindo, e você acredita que você é capaz de competir e ganhar, você co-criou. Isso tem que ser livre de dúvidas. Isso tem que ser livre de crenças. Isso tem que ser livre de medos. Isso tem que ser livre de inseguranças. Isso tem que ser livre de tudo. Você só precisa acreditar. Essa tatuagem aqui que está escrito simplesmente acredite é para eu olhar para ela todos os dias quando eu acordo e acreditar que eu sou capaz. Trabalhar a autoestima sem dúvida nenhuma te ajuda a se sentir merecedora. Porque se você analisar, Joy, que você não é merecedora, aonde você aprendeu a não ser merecedora? Qual crença que seus pais te deram de herança que faz você acreditar que você não é capaz de ter a porra da Ferrari? E nem ter nada daquilo que você quer pra sua vida. E aí você vai entrar... Putz, eu vou ter que dar exemplo de filme, não tem como. Quem assistiu Matrix? Matrix ensina exatamente isso. Quem assistiu ou ouviu Matrix? Matrix fala exatamente disso. Da sua capacidade de acreditar. E o Morfeu em algum momento fala para o Neo: não queira me acertar, sinta que pode me acertar. E no momento que ele internaliza isso dentro dele, ele cria. E ele consegue. Ah, mas isso é um filme. Gente, filme retrata a realidade da nossa vida, pô. Exatamente, Camila. Isso aí que você falou é uma... não vou expressar opiniões particulares com relação a concepções religiosas. Mas se vocês estudarem ou tiverem oportunidade de ler o Efeito Isaías do Greg Braden, assistam, tem no YouTube, depois se vocês tiverem alguma dúvida me perguntem que eu mando o link para vocês. Ele fala exatamente isso. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, gente. E inclusive em livros apócrifos que a Igreja Católica não considerou como livros reais. Tem uma vertente da lei da atração do livro de Tomé, aquele do Ver para Crer, que ele ensina a lei da atração de uma maneira tão prática quanto eu estou ensinando vocês. E se vocês analisarem Cristo, ele é o cara que mais praticou a lei da atração na vida. Se você acredita, acontece, exatamente. Pan, é exatamente isso. Se você acredita, você cria realidade. Drica, exatamente isso. Padrão, 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 padrão. Quando a gente cria e está atrelado a um padrão negativo, a gente descria. Ou a gente cria a nossa realidade tóxica de toda a vida. Isso aconteceu quando eu viajei. Estava com dívidas e sem grana, mas não deixei nenhum dia de me sentir e me visualizar lá. Eu me lembro que você comentou isso comigo. Isso é a lei da atração pura. A visualização sem sentimento não é nada. Vocês têm que se sentir realizando. E quem está entrando e saindo na live, mais no final eu vou fazer um exercício para a gente começar a criar. Então, eu aconselho vocês a ficarem. Criar realidade parte do pressuposto do sentir a realidade. Vocês já acordaram sentindo que alguém ia entrar em contato com vocês, que alguém ia ligar para vocês, e esse alguém liga o quanto antes? Vocês já acordaram sentindo que iam ser promovidos ou iam conseguir um emprego melhor e vocês conseguiram esse emprego? Então, isso está muito relacionado ao irracional. Access, que é uma das técnicas que eu trabalho,
ela está muito direcionada a essa questão de nós criarmos os nossas próprias mágicas. E quando a gente fala de mágica e acreditar na nossa mágica, a gente está falando de realizar, a gente está falando de criar, a gente está falando de manifestar. E o contrário também. Se eu saio de casa, ai, meu dia hoje vai ser uma merda. O seu dia vai ser uma merda. Se eu vou conhecer alguém e eu já de cara falo assim, puta merda, mais um relacionamento bosta na minha vida. Vai ser mais um relacionamento bosta na sua vida. Se você sai de casa ou você começa o mês achando que não vai dar para pagar as contas no final do mês, você não vai conseguir. Lili, mas isso não é um... Eu não vou nem falar privilégio, mas isso não é uma característica sua. Infelizmente, nós aprendemos de alguma forma a ser negativos. Vamos ver. Drica, a lei da atração comigo em relação à minha irmã funciona perfeitamente. É a Dri ou a Lu que está falando? Eu nunca sei. A gente sente exatamente o problema da outra. Isso aí, tem a ver com lei da atração também. Mágica é real, com certeza. Eu gosto muito de citar a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Perfeito, Marcos. Napoleão Hill, ele foi um dos... Bom, ele é o... Caramba, não é o Pense em Riqueza. Napoleão Hill. Bom, então vocês estão as duas com o mesmo perfil, então vocês se identifiquem quando vocês fizerem perguntas, por favor. É isso. Se vocês analisarem todos os pensadores, eles vêm trazendo... Pensa, ó, Napoleão Hill, o título do livro do cara é Pense em Riqueza. Só que se você ler o livro, você vai ver que ele fala de sentir. Então o pensar positivo não é só exercitar o pensamento positivo, mas é sentir a positividade. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam sentir aquilo que vocês querem criar. Porque se a gente for viver o padrão que nos foi dado de herança, nós vamos sentir sempre a toxicidade dos nossos padrões. E aquilo que a gente herdou dos nossos pais. Ai, que vida difícil. Ai, como é difícil ter dinheiro. Ai, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ai, porque seu pai era isso, seu pai era aquilo. Ah, filha, nunca se case, porque casamento é uma merda. Veja quanto a mamãe sofre. Filho, nunca se case, porque veja quanto seu pai sofreu. Gente, de alguma forma, a gente se sabota o tempo inteiro. Pensamentos positivos, coisas positivas, pensamentos negativos, exatamente. Mas vamos falar de... Vamos além do pensamento? Vamos substituir... Pan, substitua pensamento positivo por sentimento positivo. E substitua pensamento negativo por sentimento negativo. Poxa, Paty, saudade, faz tempo que a gente não se fala. Pensar positivo. Claro que eu tô lembrado. Já criei um emprego perfeito com salário perfeito. Eu simplesmente sabia que conseguiria. É isso. Saber está relacionado ao sentir, porque o saber, ele carrega tanta energia de dentro para fora que você já mudou o seu campo, o seu padrão. Então a gente precisa criar essa realidade de uma maneira consciente. A gente está muito no automático. E a gente vai vivendo por osmose as nossas dores e elas vão cada vez mais se tornando realidades tóxicas e negativas. Sempre acho que tu vai dar certo. Pareço até uma boba falando isso para as pessoas. Mas Eliane, eu aposto que você acaba criando realidades positivas muito melhor do que as pessoas que estão à sua volta tirando sarro de você, porra. Então, às vezes a gente parece meio louco, mas a gente é um louco positivo. A gente pelo menos cria coisas positivas a nosso respeito. Teca, é isso mesmo. Se é instintivo, é porque você já tem isso como
como padrão de fábrica, saca? De alguma forma, os seus pais já te programaram para isso. Então, quando a gente for criar uma realidade, a gente precisa simplesmente se ver, se sentir. Peraí que eu já vejo, Márcia. Se ver e se sentir realizando aquilo que a gente quer. Quando a gente fala em mágica, a gente tem que criar a situação, o cenário, o mais realista possível. Qual a cor da sua Ferrari? Sente o cheiro do banco. Perceba o seu toque no volante. Ah, mas Ale, porra, isso aí é balela. Então tá. Vocês podem sair dessa live igual vocês entraram, ou dispostos a criar uma realidade diferente na vida de vocês. E é uma coisa que eu sempre falo nas sessões com os meus clientes. A minha vida não vai mudar se você sair daqui bem ou mal. Mas a sua vida pode mudar 100%. Então acredite que toda essa loucura que a gente está vivendo aqui nessa sessão, ela é real. Sinta o quão real ela é. Deixa eu ler aqui agora. Alexandre, já consegui muitas coisas positivas e bons resultados, mas quando perdi muitas... Então, mas aí é que tá. O sentimento de coisas boas, ele não pode parar nunca. Porque senão você vai começar a criar uma realidade ruim de novo. Saca? E a Simone falou alguma coisa sobre sem ansiedade. Acho que foi a Simone que comentou. Isso está muito relacionado ao efeito Zenão, que o Hélio Couto trouxe isso. O que é o efeito Zenão? Eu dou tanto foco para aquilo que eu quero que eu acabo me sabotando. Ah, já veio meu dinheiro hoje, já veio meu dinheiro hoje, já veio meu dinheiro hoje, já veio... A Esther Hicks fala isso também. O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Porra, que manifestação que você tá criando pra sua vida? Você tá criando um negócio tóxico. Você tá criando um negócio tosco. Jamila, como faz pra mudar o padrão? Putz, a forma convencional, ela é um pouco mais dificultosa, né? Que é o dia a dia, um exercício diário de se reconstruir, de se reconstruir, de se reconstruir, de se reconstruir. As sessões, seja da minha terapia, seja de terapias que tenham essa capacidade de atuar no seu padrão, elas com certeza podem te ajudar e seria um bom atalho. Márcia, eu entendo a sua dor, tá certo? Mas vamos pensar diferente? Vamos entender a metafísica. Vamos entender a somatização das doenças no nosso corpo. Entenda também, e o que eu vou te dizer, eu espero que você não interprete isso como algo ruim, porque isso a gente vive todos os dias, mas de alguma forma esse padrão de doença, ele também foi criado até pelo seu pai. Entende que a gente é capaz de criar tudo, inclusive as nossas doenças? E aí vamos entrar na questão ruim. Quando a gente cria, e a gente pode criar o que a gente quiser, o que a gente quiser é tudo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E aí é um processo de luto ou de entendimento seu para, de alguma forma, desconstruir qualquer resíduo desse padrão que você também carregue. E eu imagino que no momento que você descobriu a doença do seu pai, de alguma forma você entrou num looping negativo dentro de você e que todas as coisas incríveis e maravilhosas que em algum momento você manifestou, elas vieram por água abaixo. E me veja se eu estiver errado. Certo? Então tá claro para todo mundo que nós temos a capacidade de criar a nossa própria realidade? Tá claro para todo mundo que fazendo exercícios e treinando
a nossa capacidade de sentir, a gente consegue criar a realidade que a gente quiser. Oi, Lucy. É isso aí. Saudade, obrigado, Lucy. É exatamente isso que a Lucy escreveu. A gente tem que significar o padrão. Desconstruir o padrão, se dissociar de uma realidade negativa e se associar a uma realidade nova. Então, os termos são diversos que a gente pode usar. Agora, como? Aí é um trabalho diário. É um trabalho diário, é um exercício diário. Porque no primeiro momento, um exemplo da Márcia, que ela acabou de dar, no momento que ela se sentiu fragilizada, e me desculpa usar o seu exemplo, Márcia, no momento que ela se sentiu fragilizada e ela parou de criar uma realidade positiva, a vida dela, de uma maneira geral, despencou. Certo? Eu me lembro, Paty, eu me lembro que a gente bateu forte nessa tecla de sentir positivo. E eu não vou procurar não usar o termo pensar positivo, e sim o termo sentir positivo. E é isso, Dri, é um loop negativo. É como se a negatividade trouxesse a gente cada vez mais para o negativo. E quanto mais a gente está no negativo, mais a gente cria o negativo. E o mesmo vale para o positivo, porra. Por que a gente vai continuar vibrando o negativo se a gente pode vibrar o positivo? Ah, mas Ale, quanto tempo demora para a lei da atração se tornar eficiente na minha vida? O tempo que você demorar para acreditar nela. Se você conseguir acreditar nela amanhã cedo, sua vida começa a mudar amanhã cedo. E isso é Access, isso é Esther Hicks, isso é Greg Braden, isso é Napoleon Hill, isso é... Como é o nome daquele outro cara que eu gosto bastante? Bob Proctor, isso é... Putz! Centenas de pessoas que estudaram isso e disseram isso. E para vocês entenderem o poder da capacidade... Fala, Leon. O poder da capacidade da nossa criação... tem uma pesquisa que até acho que foi o Greg que encabeçou lá nos Estados Unidos, para vocês entenderem o que é vibração, tá? Eles tiraram uma amostra do DNA de uma pessoa, monitoraram essa amostra de DNA, pegaram o dono daquele DNA, levaram ele para um outro andar e começaram a estimular ele com sentimentos diversos. Com raiva, com ódio, com medo, com amor, com gratidão, com compaixão. Peraí que eu já vou ler tudo isso, tá? Deixa eu só acabar de falar esse caso que é bem legal. E, acreditem se quiser, o poder vibratório que a pessoa estava sendo estimulada num outro andar impactava diretamente aquela amostra de DNA que estava num outro andar, que 2, 3 andares para cima, eu não lembro, no documentário tem os números certos. Não satisfeitos, eles pegaram o cara e tiraram o cara do prédio. E continuaram estimulando ele as emoções. E o DNA dele continuou reagindo. Eles pararam essa experiência, eu não sei se foi com 60 ou 80 quilômetros de distância. E o DNA continuou reagindo. Tem uma amostra, tem um documentário de um japonês que aparece no filme Quem Somos Nós? E quem quer saber sobre lei da atração, sobre física quântica, precisa assistir esse documentário. Do japonês que fez a experiência da água. Ele pegou várias moléculas de água e estimulou essas moléculas com sentimentos diversos. E as amostras que tinham amor, gratidão, compaixão, elas viraram moléculas perfeitas. E as que estavam com ódio, raiva, medo, elas viraram moléculas completamente deformadas. Isso é padrão. O sentir, o acreditar é padrão. Porra, olha a merda que a gente está fazendo na nossa vida. Sentindo... Vamos falar de rede social. A gente abre o Instagram, abre o Facebook e fala, ai, o fulano, que legal, o fulano tá em Cancún.
Queria eu estar em Cancún. Porra, isso não é um sentimento nobre. Então todo esse monte de padrão a gente tem que trabalhar dentro da gente. Porque isso está relacionado ao nosso êxito ou ao nosso fracasso. E se sua vida está um fracasso, é porque você está criando esse fracasso. Não adianta pôr a culpa em ninguém. A culpa não é de ninguém, que não nossa, sua, minha. Nós somos responsáveis pelas nossas criações. Ah, mas o país está em crise. Gente, o ano passado foi o ano que o meu trabalho mais cresceu. No meio de uma porra de uma crise. Vocês acham mesmo que isso influencia na sua realidade? Vocês acham mesmo que vibrar um padrão negativo vai te trazer alguma coisa de positivo? Óbvio que não! Me empolguei. Deixa eu ler tudo aqui. Conviver com pessoas que vivem nesse looping negativo te traz a negatividade sem dúvida nenhuma. Todos nós entendemos a Márcia, Lu. Mas a questão é que a gente tem escolha. Eu escolho viver nesse padrão ou eu quero sair desse padrão? Então, Márcia, essa sua questão de se fechar para o novo, ela está muito relacionada a padrões que você carrega de antes. E aí a gente já falou disso em algumas lives, mas lembra que a gente emana o padrão que está dentro da gente? Então, esse padrão precisa ser desconstruído. Ô Pan, depois me chama no direct que eu te mando alguns links. Eu ultimamente não tenho tido tempo de ler tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho visto muita coisa no YouTube. Cá, é isso aí. É isso aí, Joyce. É o Dr. Massaro, isso mesmo. Cá, quando a gente muda a chave, acabou o problema. Vamos lá. Todo mundo é muito bom de colocar a culpa nos outros, Tati. Todo mundo faz isso. Mas a gente faz isso porque de alguma forma a gente também aprendeu assim. Não é que, eu sou uma pessoa má porque eu invejo. Porque a inveja, às vezes, ela vem inconsciente. Obrigado, Cá. A inveja, às vezes, ela vem inconsciente. Por quê? Porque é um padrão. E os padrões, eles vêm de maneira inconsciente. Por isso que eu falo para vocês se atentarem à repetição dos padrões. A repetição do padrão é o que faz a diferença. Ô Cida, mas a tristeza também pode ser um padrão. Ou a forma como você está olhando para a sua realidade. Concorda que a gente tem vários pontos de vista? Se eu entender que minha vida está uma merda, eu posso entender que ela está uma merda, ponto. Ou que eu tenho uma baita oportunidade nas mãos de fazer a minha vida ser legal. Então não sentir prazer em viver, você concorda que de alguma forma repele o prazer de viver? A Esther fala isso. O sentimento de escassez repele a riqueza. A culpa projetada é fruto do padrão adquirido. Sem dúvida nenhuma, Adri. Então, tudo que a gente tem de menos, alegria de menos, prosperidade de menos, saúde... A Esther usa até o exemplo da saúde. Ser doente é impedir que a energia da saúde venha até mim. E também é um padrão, pô. Tudo é padrão. E vocês vão me ouvir falando de padrão em todas as lives. Tudo é padrão. Tudo é a realidade que a gente cria. Tudo é a forma como a gente cria. E quanto mais a gente criar uma vida tóxica, mais tóxica vai ficar a sua vida. É simples. Gente, isso é matemática. Tem gente que vai para a sessão e eu explico como vai ser a mecânica da sessão e a pessoa fala assim, pô, mas é só isso? É simples assim? Para que precisa ser difícil? Quem ensinou para você, quem ensinou para mim que ser feliz é difícil? Alguém ensinou. Quem ensinou para vocês e quem ensinou para mim que me livrar dos meus padrões tóxicos é difícil? Exatamente, Mel. É você se atentar a você o tempo inteiro.
É você olhar para dentro o tempo inteiro. É você acordar de manhã e perceber se você sente que seu dia vai ser bom ou se você sente que seu dia vai ser ruim. E você trabalhar essa virada de chave dentro de você. Então a gente precisa se monitorar o tempo inteiro. Nunca aconteceu de vocês estarem com alguém num bar, numa hamburgueria, em qualquer lugar, e entrar determinado assunto Peraí que eu já te falo, Pan. E entrar determinado assunto na conversa e vocês perceberem que o padrão baixou, vocês perceberem que de alguma forma não tá legal, é perceber o tempo inteiro. Isso vai acontecer no trabalho de vocês, isso vai acontecer na casa de vocês, isso vai acontecer em todos os lugares. Ah, você faz o milagre da manhã. Legal. Eu faço também, mas os meus horários são um pouco diferentes. Eu não acordo às 5 horas da manhã, porque eu vou dormir muito tarde. Mas eu acho perfeito. Eu uso a proposta do livro, só que eu adaptei ela para os meus horários, entende? E é isso. Não tem regra. O Access fala isso. Nós temos que ser irracionais. Se a gente quiser racionalizar tudo, a vida vira uma grande bosta. Pra que regra? Se eu for seguir a regra, então minha família é pobre, eu tenho que morrer pobre. Minha família é doente, eu tenho que morrer doente. Minha família é infeliz, eu tenho que morrer infeliz. Porra! E esse monte de gente que tá aí mudando realidade? Eu sou o exemplo disso. Eu mudo a minha e a das pessoas que passam comigo em sessão de alguma forma. Então, pô, vamos parar de ficar preso a algo que não tá trazendo nada de bom pra vocês. O que vale a pena? Acreditar no subjetivo ou viver na merda? Eu prefiro acreditar no subjetivo. Então para de achar que tem que ser essa regra, que tem que ser assim, que precisa ser triste, que precisa ser difícil. Não precisa. Quem está criando essa realidade é quem acredita nesse monte de dificuldade. E mudar isso não é mudar o inconsciente coletivo. Talvez um dia ele se mude. Mas mudar isso é mudar aí dentro. É mudar um pouco por dia. Ou, se você for muito foda, mudar tudo de uma vez. Que não é difícil. Não existe o difícil. A gente tem que aprender a tirar essas palavras que limitam a gente do nosso vocabulário. É difícil ser rico? Não. É difícil ser saudável? Não. É difícil parar de fumar? Não. É difícil parar de beber? Não. Por que eu ainda não sou? Porque você ainda não acredita o suficiente. Simples assim. Paulinha, eu não esqueci do nosso projeto de atender aí nos Estados Unidos. Não esqueci. Vocês entenderam que criar realidade é muito mais simples do que parece? Acreditem. Sintam. E parem de só querer. O querer é tosco, o querer é vazio. O querer, ele você se coloca em dúvida quando você só quer. Então sintam, criem, percebam a realidade de vocês. Deixa eu só ver que horas são, porque eu quero fazer o exercício. Ainda temos 15 minutos. Percebam, sintam, criem. Eu já me afastei de amigos por conta dessa negatividade. Pessoas negativas não fazem bem e desgastam. Sem dúvida, porque elas te drenam. Você está tentando elevar o seu padrão e aí você convive com pessoas tóxicas que vão te ajudar a rebaixar o seu padrão. E eu digo mais para vocês. Quando você muda o seu padrão, o seu ciclo de amigos, o seu ciclo de pessoas, o seu ciclo de clientes, tudo muda. Tudo muda. Vamos fazer, claro. Ana, é fácil começar um novo... Claro que é fácil você começar um novo ciclo na sua vida. Basta você acreditar que você é capaz de criar um novo ciclo na sua vida. Basta você materializar esse novo ciclo. Alguma dúvida a mais para a gente ir para o nosso exercício?
gente só tem 13 minutos. Com 1 hora o Instagram vai me derrubar. Alguma dúvida? Vamos fazer exercício. Bom, é o seguinte. O exercício que eu vou propor para vocês é um exercício de visualização. Por que a visualização, de alguma forma, ela é importante? Ana, obrigado. Ó, então primeiro eu vou explicar o exercício, tá? Então vamos lá. Neurociência, o que eu vou dizer agora, tá bom? A neurociência é uma das principais bases do meu trabalho. A neurociência diz que o nosso cérebro não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Beleza? O nosso cérebro não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Então o exercício que eu vou propor para vocês é um exercício de visualização. Só que eu não vou me atentar exclusivamente à visualização. Eu quero que vocês, de alguma forma, sintam tudo aquilo que vocês estiverem visualizando. Eu quero que vocês sintam tudo aquilo que vocês estiverem visualizando. E numa boa, eu sou muito... Eu gosto de improvisar. Eu não pensei em exercício nenhum, tá? A chamada foi só para vir na live. O exercício eu tô pensando agora. E eu utilizei como conteúdo tudo isso que a gente conversou aqui. Então, o exercício que eu vou propor é com base em todas essas dúvidas que vocês me trouxeram. Tá certo? Então a gente vai aprender a criar realidade agora. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Eu quero que vocês se sentem em algum lugar que seja confortável. Em algum lugar que seja confortável. Podem até deitar, se vocês quiserem. Mas depois eu quero... Não durmam, porque depois eu quero o feedback de vocês. Então eu quero que vocês se sentem ou se deitem em algum lugar confortável. De preferência algum lugar que ninguém vai interrompê-los. E eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Inspire e expire profundamente. Inspire e expire profundamente. Imagine que, de alguma forma, a cada respiração sua, o seu corpo começa a se relaxar. Imagine que, a cada respiração sua, o seu corpo vai ficando mais e mais relaxado. Imagine que, em algum momento, você começa a visualizar uma escada descendo ou subindo, tanto faz. E essa escada vai te levar para algum lugar do futuro. Lembrem-se que amanhã já é o futuro. Só que nesse futuro, vocês ainda não estão andando nessa escada. Primeiro a gente vai criar esse cenário de futuro. Eu quero que esse futuro ele tenha tudo aquilo que você sente, que você quer. Tentem traduzir todo o querer de vocês para um sentimento. Prosperidade, saúde, cura, felicidade de relacionamento, um emprego, uma casa, um carro, qualquer coisa. Eu quero que vocês comecem agora a subir ou descer essa escada. Lembrem-se que essa escada vai te levar para o futuro. E vocês vão, degrau a degrau, sentindo cada vez mais próximo de vocês esse futuro que vocês acabaram de criar.
vocês vão sentindo cada vez mais próximo de vocês a realização, a gratidão, a conquista, o sonho, a felicidade, a alegria, a união, o amor, o dinheiro, o emprego. Sintam essa realização e vocês vão se aproximando cada vez mais desse futuro. Até que finalmente você se depara com você no futuro. Se vejam no futuro. Se sintam no futuro. Se olhem nos olhos. E sintam todos esses sonhos realizados. Percebam esse futuro, fazendo parte de vocês agora. Percebam tudo aquilo que vocês idealizaram, criaram, imaginaram, fazendo parte da vida de cada um de vocês. Sintam esse futuro se fundindo a cada uma das células do seu corpo agora. Sinta esse futuro se fundindo ao seu DNA. Melhor, sinta esse futuro destruindo, descriando em todos os níveis de consciência todas as crenças que em algum momento da sua vida te impediu de chegar nesse futuro. Imagina que agora, essa imagem que vocês criaram, ela começa a se fundir ao seu corpo. Sinta essa imagem que vocês criaram do futuro se fundindo ao seu corpo. Sinta a gratidão, a felicidade, a alegria. Isso já faz parte de você. Tudo isso que você idealizou, tudo isso que você desejou, tudo aquilo que você criou, já faz parte de você. Agora eu quero que vocês se imaginem voltando naquela escadaria. E quanto mais vocês voltam, mais todas essas percepções e esses sentimentos da nova realidade que vocês acabaram de criar, elas vão fazendo cada vez mais parte de vocês. A cada degrau. Isso vai se fundindo ainda mais no corpo físico e energético de cada um de vocês. Sintam que sua vibração está diferente. Imaginem-se agora voltando para esse lugar confortável que vocês sentaram no início dessa visualização. Novamente, inspirem e expirem profundamente. Inspire e expire profundamente, ainda de olhos fechados. Imagine o seu consciente dentro de você novamente, o seu subconsciente. Sinta-se de alguma forma voltando para o seu aqui e agora. E no 3, você vai abrir os olhos e vai escrever com uma única palavra o sentimento que vocês tiveram. Isso não precisa estar relacionado ao que vocês visualizaram, mas o sentimento que vocês sentiram ao perceber que a realidade de vocês está muito mais perto de vocês do que vocês imaginam. 1, imagina que o seu corpo vai voltando, sua mente vai voltando. 2, no aqui e agora. 3, abram os olhos. E me escrevam com uma única palavra. Qual é o nome do sentimento que vocês puderam perceber? Espero que vocês não tenham dormido. Iluminação, ótimo, perfeito. Não deixa de ser. A iluminação é um dos processos do despertar, Márcia. Ju, felicidade, perfeito. Pati. Joy, conforto. Felicidade. Gratidão. Lindo esse sentimento, é o mais nobre do universo.
recontração de força, felicidade, plenitude, gratidão, preparada, alegria, perdi não vale. Depois a live vai ficar disponível, tá, Elis? Gratidão, alegria. Legal. O que eu quero que vocês percebam de agora em diante? Esse vídeo ele vai ficar online, acho que na visualização do Instagram. Que legal, chorou de alegria. É muito legal mesmo fazer esse tipo de exercício. Paz, tranquilidade, prosperidade. Ele vai ficar poder, é isso aí, cara. Marcos, nós temos a porra do poder. Esse poder é seu. Esse poder é de todos nós. E a gente atribui esse poder aos outros. A gente atribui esse poder à política, à religião, a um monte de coisa. Então, legal, cara. Esse sentimento foi o mais legal. Porque você se empoderou dele. Gratidão, libertação, batimentos do seu coração. Que show, é isso. Segurança, cá, perfeito. Então eu vou propor uma continuidade nisso. A live vai ficar no ar até amanhã esse horário. Ela fica por 24 horas. Eu convido todo mundo. Eu não sei como é para olhar para o final da live. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me avisem. Eu narro qualquer coisa. Mas eu quero que vocês, de alguma forma, repitam esse exercício amanhã quando acordar. E, se possível, hoje antes de dormir. Sintam o poder, a gratidão, a felicidade, a alegria e a capacidade que cada um de nós temos de criar a nossa própria realidade. Seja ela boa ou ruim. Quem escolhe isso é você. Beleza? Gente, a live de hoje foi do caralho. Desculpem o palavrão, mas quem me conhece sabe que às vezes escapa um ou outro. Demais, foi demais. Foi a live com mais gente, com mais... então, mas isso é normal, tá, Lili? É normal pensar, por isso que eu quero que façam de novo. Porque você consegue cada vez mais adquirindo esse hábito. Foi demais essa live de hoje. A participação de todo mundo. Semana que vem, eu quero muito falar sobre... Bom, a gente pode dar continuidade nesse tema. Ou... Eu tinha pensado em falar sobre somatização, sobre a capacidade do nosso corpo de criar nossas próprias doenças. Tem muito a ver com o que a gente falou hoje, é óbvio, mas são temas diferentes. A live vai ficar disponível, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Foi muito legal sentir a energia de vocês aqui também. Façam esse exercício, façam. Lu, todos os dias, se possível. E percebam, e comecem com coisas pequenas, comecem materializando. Eu comecei materializando borboletas. Comecem materializando aquilo que vocês acreditam que vocês são capazes de materializar. Comecem. E nunca desistam. Porque no momento que vocês desistirem, vocês vão estar criando a realidade de vocês. Só que aquela realidade bosta que a gente criou até hoje. Beleza? Muito obrigado. Mesmo. Foi demais. Até a semana que vem. E a gente vai falar semana que vem de somatização. Tá bom? Valeu. Tchau.